E aí, pessoal? Tranquilo? Como combinado, estamos aqui para fazer aquela resolução de exercício para que vocês possam estar aproveitando isso daí para estar estudando para a prova, né? Vamos lá ver o que nós temos então? Então nós temos aí, pessoal, uma atividade da nossa aula 13. Vamos ver como é que fica isso daí? Pessoal, veja que na aula nós comentamos o quê? Nós comentamos que a integração por frações parciais, a parte mais importante é o quê? É você saber fatorar o denominador. Ou seja, transformar isso aí em fatores, né? Multiplicação de fatores. E, consequentemente, transformando isso aí na adição de frações parciais, que quando você resolve essa adição das frações, o que acontece? Você gera a fração inicial, ou seja, o quociente que foi proposto para a integração. Mas vamos ver como é que fica isso daí, então? Então, para a gente resolver isso aqui, pessoal, veja que nós temos integral de x mais 1 sobre x que multiplica x menos 2. Bom, para a gente resolver isso daí, pessoal, como é que vai ficar? Olha só, para resolver isso aqui, nós teremos que, então, fatorar esse denominador, transformando essa fração, então, que nós temos aqui. Veja, buscamos ela aqui e transformamos essa fração em uma soma de frações parciais. Veja que é isso que foi proposto. Só lembrando que existe a integração por frações parciais do tipo 2 e do tipo 1. Do tipo 1 é quando você consegue recair os fatores do denominador, ou os denominadores das frações parciais, em funções do primeiro grau. Esse é quando você vai utilizar a técnica de integração por frações parciais do tipo 1. Do tipo 2 é quando você tem no denominador uma função quadrática e essa função quadrática não possui raiz. Certo? Então vamos lá, vamos terminar, vamos ver como é que fica aqui então. Fazendo aí, nós temos. Então veja só, pessoal, que trabalhando esse segundo membro aqui e tirando o mínimo dele, claro, o mínimo desse valor vai voltar a ser esse. Resolvendo esse mínimo só no segundo membro, nós teríamos quem? Que vai ser x que multiplica x menos 2, ó, tá aqui, dividido por x, isso vai sobrar quem? X menos 2. Multiplicando por A, chegaremos a essa sentença. Fazendo o mesmo procedimento agora, x que multiplica x menos 2, dividido por x menos 2. Aqui, pessoal, ó. E o resultado multiplicando por b, que é o numerador dessa fração, teremos bx. Bom, isso é claro que esse numerador que nós obtemos aqui vai ter que ser igual ao numerador da fração que foi proposta. Resolvendo isso daí, veja o que nós temos. Nós temos aqui agora uma igualdade. Se essa igualdade ela é verdadeira, nós temos que fazer a igualdade dos termos de cada membro. Veja que o nosso primeiro membro, nós temos uma função do primeiro grau. A do segundo membro também vai ter que gerar uma função do primeiro grau. Logo, o coeficiente da variável x do primeiro grau no primeiro membro tem que ser igual ao coeficiente dessa variável x no segundo. Então, pessoal, quando a gente resolve essa distributiva aqui, vai ficar quem? Vai ficar a que multiplica x, vai ficar ax. A que multiplica menos 2, menos 2a. Correto? Mais o valor de b, x. Tudo bem? Colocando esse x que tem como multiplicador do a e do b em evidência, e o que nós teríamos então? Fazendo isso, pessoal, nós chegaríamos à seguinte sentença. Olha, A mais B que multiplica x menos 2A. Não é isso que nós vamos estar obtendo? Fazendo, então, analisando a igualdade com o primeiro membro. Quem é o coeficiente de x no primeiro membro? Veja que o coeficiente de x aqui, pessoal, ó, é 1. Então, logo, o A mais B vai ter que ser igual a 1. Veja que montamos aqui um sistema.
Veja que o termo independente no primeiro membro é 1 positivo. Logo, o que nós temos então? Que menos 2A vai ter que ser também igual a 1. Então aí nós temos um sistema. Resolvendo esse sistema, nós vamos determinar o valor de quem? O valor de A e o valor de B. Então vamos ver que resultado dá isso daí? Resolvendo esse sistema, pessoal, nós chegamos então à solução que o A é igual a menos meio e o B igual a 3 meios. Bom, voltando lá na nossas frações parciais e substituindo esses valores de A e de B, o que nós temos? Bom, então nós temos aqui as frações parciais. Veja que nós tínhamos uma integral no primeiro membro. Aplicando a integral na soma de frações parciais, nós vamos chegar a essa sentença. Lembrando que quando nós temos uma integral da soma, nós temos uma soma das integrais. Resolvendo isso aí, o que nós teríamos? Veja, substituindo o valor de A, pessoal, que nós já vimos lá, que era menos meio, o valor de B, que era 3 meios, substituindo nessas sentenças e aplicando a propriedade, né, de soma de integrais, nós chegaríamos a essa sentença aqui. Bom, agora, veja só, que nós temos agora como calcular essas integrais, porque elas são, vamos dizer assim, uma integral que você tem como calcular sem utilizar muitos artifícios. E a primeira, a inicial, ou a primitiva das integrais que nós tivemos aqui, essa integral, se nós fôssemos resolver ela por substituição, não conseguiríamos, resolvendo por parte, não conseguiríamos, por substituição trigonométrica não seria possível, porque lembra, quando você trabalha a substituição trigonométrica, tem que aparecer um radical. Também estaria descartado. Então aí recai o caso das frações parciais. Resolvendo as integrais aqui, pessoal, veja que a integral dessa primeira integral aqui, o valor dela, menos meio integral de 1 sobre x, vai ser menos meio ln de x. Aqui, mais 3 meios integral de 1 sobre x menos 2 dx, vai ser quem? 3 meios de ln de módulo de x menos 2. Isso aí, é claro, como nós estamos integrando uma função e é uma integral indefinida, mais c. Só recordando, pessoal, que essa segunda parte, 3 meios integral de 1 sobre x menos 2 dx, isso aí você vai ter que aplicar aquela propriedade de integração por substituição, que nós comentamos na aula. Mas vamos ver o que nós temos mais aí?